referir que este webinar confirma a aposta que foi feita no início deste quadro comunitário pela Rede Rural Nacional e quando eu digo pela Rede Rural Nacional quero referir e salientar que estou a referir para a equipa da rede, ou seja, da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural e das 5 direções regionais de agricultura. Sem esta equipa não funcionava, todos nós somos essenciais para este trabalho da rede e de referir então que esta equipa da rede no início apostou claramente em ouvir os membros da rede e se bem se lembram nós no início fizemos um conjunto de workshops, um em cada região, e exatamente fomos ouvir o que é que os membros, os parceiros da rede achavam que era importante que a rede desenvolvesse neste período, quais os temas, quais as preocupações, quais os assuntos em que a rede deveria trabalhar. E com isso nós fizemos os nossos grupos de trabalho temáticos, onde todos puderam participar. Foi exatamente, a nossa preocupação foi que todos pudessem participar, tiveram completamente abertos, quem quisesse podia se inscrever e nós nesse trabalho em conjunto com os parceiros fizemos planos de trabalho onde resultaram um conjunto de atividades e projetos e estes projetos que aqui estão hoje são exatamente o resultado desse trabalho, por isso eu quero agradecer imenso aos parceiros por terem desenvolvido estes trabalhos e estes projetos tão interessantes, porque nós estamos a ver, no caso então do projeto o AFAVEL, que é um projeto que as questões que ele está a abordar são exatamente questões que estão na ordem do dia. Ou seja, ele está em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com o Pacto Ecológico Europeu, com a agenda, inclusive a agenda de inovação Terra Futura do Ministério da Agricultura e referir também que está em consonância com o que se fala agora e que foi proposto, e que vai no fundo surgir um documento, digamos assim, oficial da parte da Comissão, mas que já tem vindo a ser referido bastantes vezes pela Presidente da Comissão Europeia, que tem a ver com a visão do longo prazo para as zonas rurais. Este documento está previsto sair em junho e de acordo com as indicações que se tem, no fundo, as orientações que saírem desse documento espera-se que sejam, no fundo, vertidas nos planos estratégicos dos vários fundos, digamos assim, no próximo quadro de apoio. E vemos que este projeto e os outros que nós temos aqui hoje aqui presentes estão exatamente enquadrados no que nós podemos falar na importância do que é esta visão de longo prazo para as zonas rurais, ou seja, vocês estão mais do que atuais e eu estou muito curiosa porque nós temos estado agora com a preocupação exatamente de saber como é que está o desenvolvimento destes projetos e hoje estar aqui presente estamos mesmo curiosas para saber o resultado. Nós antes desta, digamos assim, da abertura deste webinar, alguém dizia a questão das políticas públicas. Será que existem já políticas públicas ou que políticas públicas é que podemos pensar no futuro? Eu acho que estes projetos podem exatamente dar já orientações e pistas para o futuro. Por isso, desejo-vos um excelente dia de trabalho. Eu vou participar, estou com grande curiosidade e estarei disponível para o que for preciso, como sempre sabem, e eu penso que todos os parceiros que aqui estão da Rede Rural Nacional sabem perfeitamente, estaremos sempre disponíveis para colaborar com vocês. Por isso, excelente trabalho, muito obrigado e bem-vindos todos aqui neste que eu estou a ver, grande adesão. Célia, muitos parabéns. Muito obrigado. Referir que este webinar confirma a aposta que foi feita no início deste quadro comunitário pela Rede Rural Nacional e quando eu digo pela Rede Rural Nacional quero referir e salientar que estou a referir para a equipa da rede, ou seja, da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural e das 5 direções regionais de agricultura. Sem esta equipa não funcionava, todos nós somos essenciais para este trabalho da rede e de referir então que esta equipa da rede no início apostou claramente em ouvir os membros da rede e se bem se lembram nós no início fizemos um conjunto de workshops, um em cada região, e exatamente fomos ouvir o que é que os membros, os parceiros da rede achavam que era importante que a rede desenvolvesse neste período, quais os temas, quais as preocupações, quais os assuntos em que a rede deveria trabalhar. E com isso
Nós fizemos os nossos grupos de trabalho temáticos, onde todos puderam participar. Foi exatamente, a nossa preocupação foi que todos pudessem participar, tiveram completamente abertos, quem quisesse poderia se inscrever, e nós nesse trabalho, em conjunto com os parceiros, fizemos planos de trabalho onde resultaram um conjunto de atividades e projetos, e estes projetos que aqui estão hoje são exatamente o resultado desse trabalho, por isso eu quero agradecer imenso aos parceiros por terem desenvolvido estes trabalhos e estes projetos tão interessantes porque nós estamos a ver, no caso então do projeto o AFAVEL, que é um projeto que as questões que ele está a abordar são exatamente questões que estão na ordem do dia, ou seja, ele está em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com o Pacto Ecológico Europeu, com a agenda, inclusive a agenda de inovação Terra Futura do Ministério da Agricultura, e referir também que está em consonância com o que se fala agora e que foi proposto, e que vai no fundo surgir um documento, digamos assim, oficial da parte da Comissão, mas que já tem vindo a ser referido bastantes vezes pela Presidente da Comissão Europeia, que tem a ver com a visão do longo prazo para as zonas rurais. Este documento está previsto sair em junho e de acordo com as indicações que se tem, no fundo, as orientações que saírem desse documento espera-se que sejam, no fundo, vertidas nos planos estratégicos dos vários fundos, digamos assim, no próximo quadro de apoio. E vemos que este projeto e os outros que nós temos hoje aqui presentes estão exatamente enquadrados no que nós podemos falar na importância do que é esta visão de longo prazo para as zonas rurais, ou seja, vocês estão mais do que atuais e eu estou muito curiosa porque nós temos estado agora com a preocupação exatamente de saber como é que está o desenvolvimento destes projetos e hoje estar aqui presente, estamos mesmo curiosas para saber o resultado. Nós antes desta, digamos assim, da abertura deste webinar, alguém dizia a questão das políticas públicas. Será que existem já políticas públicas ou que políticas públicas é que podemos pensar no futuro? Eu acho que estes projetos podem exatamente dar já orientações e pistas para o futuro.